Que prazer, que satisfação, mais uma vez começando aqui o nosso TheCast. Gente, eu passo um dia sem gravar, 2 dias, já me fico inquieto, assim, alguma coisa acontece. Bom, você que nos segue, nos acompanha, como sempre a gente está pedindo, vai lá no nosso canal, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações. E hoje o nosso TheCast está aqui recebendo mais uma vez um convidado para mim muito especial, um amigo, um irmão, que hoje posso assim considerar. E está aqui com a gente ele, o pastor Técio Ribeiro. Bem-vindo, pastor, ao nosso TheCast. Grande Jael, essa alegria estar aqui no TheCast. Você falou que você passa, se você passar um dia sem gravar, te dá uma inquietação. Eu vou lhe dizer, rapaz, quando você demora muito a me convidar, você disse que você tem meio comichão, tem um comichão e meio. Porque é uma alegria sempre estar aqui no TheCast, esse espaço tão especial. Amém. E que chegou para ficar e tem ocupado espaço Maceió, Alagoas, Brasil, gente aí pelo mundo inteiro. É verdade, eu gosto assim, fico feliz em ouvir o que estou ouvindo e receber a sua pessoa aqui, uma vez que a gente já gravou uma vez, gravamos 2, essa me parece que é a terceira, e o meu plano é que você faça parte cada vez mais dessa bancada, desse espaço do TheCast. É sempre rico, é sempre muito proveitoso a sua presença e mais do que isso, a energia. Porque, gente, o virtual, ele além da fala e do que a gente vê, a gente sente. E a gente, quando encontra com alguém no nível do pastor Técio, é uma grata satisfação, porque não é só a questão do que a gente transmite, é a energia que a gente recebe, é o que a gente realmente vai buscar passar para vocês que nos assistem. Rapaz, você é um homem bondoso. Eu lembrei, semana passada eu estava em Itabuna e conversava com um professor que foi reitor da Universidade Federal ali do sul da Bahia. E ele disse que fizeram uma homenagem a ele. E aí a secretária de Educação, professor fulano de tal, fez isso, fez aquilo outro. E ele assim, não, menos. Mas por dentro falando assim, fale mais. Aí você falando, essa energia. E eu, não, que isso, nada disso. Mas aqui por dentro dizendo, fale mais. Pronto, o tanto que eu gosto dele, é tanto que eu vou fazer até uma reclamação. Ficamos de almoçar hoje e eu fiquei esperando. E cara, desde essa semana do início, que a gente disse, olha, sexta-feira. Bom, mas foi por motivo de força maior, não foi possível. Mas tá me devendo, agora vai almoçar e jantar. Logo dobrado. Gostou? Gostei. E esse é o tipo de dívida que eu pago sorrindo. Você sabe que nos evangelhos, né, diz que Jesus fez muitos milagres. Mas o único milagre que está nos 4 evangelhos é multiplicação de pães e peixes. Caramba. Por isso que todo cristão que se preza tem que gostar de comida. De comida, né? Aí eu tenho um amigo que diz assim, rapaz, crente não bebe não bebe não, mas come. E festa de crente, rapaz, é comida que não pode faltar. Se você procurar um dono de buffet, ele vai dizer para você, eu descobri isso. E quando ele vai fazer cálculo de festa para crente, é diferente. É diferente. Se não é 12 coxinhas, pra crente ele bota 15, 16. É boa. E eu tinha um amigo no Rio, um amigo padre lá no Rio. Eu era pastor numa igreja e no final da rua, eu era pastor da Igreja Batista da Redenção e no final tinha uma igreja católica. Boa. Aí o padre às vezes passava depois do almoço, olhava pra mim e dizia assim, hoje comi igual um pastor. Aí na semana seguinte, quando eu passava por ele, eu dizia, hoje eu almocei igual um padre. E eu tenho um plano, aproveitar e revelar, eu tenho um amigo que é padre, eu vou pegar ele, já me deu sinal verde, e eu quero trazer o pastor Técio e o padre aqui. Será um encontro maravilhoso. Trocar uma ideia aqui e falar sobre as correntes, no caso, os pensamentos, cada um com sua forma de pensar, e no final falar sobre o reino dos céus. Exato. E é o que a gente precisa As nossas falar. Convergências, né? Às vezes a gente gasta tanto tempo com divergência. Só com a divergência. E tem tanta convergência. E eu admiro a sua postura, que tem essa abertura, que mantém suas convicções sem abrir mão da conexão, de aproximar e da simpatia, enfim. Mas eu quero desejar... Vale mais, né? Vai pagar em dobro, vai almoçar e jantar lá em casa, beleza? Então, bem-vindo você que está aqui no TheCast
E hoje a gente está trazendo o pastor Técio aqui para trocarmos uma ideia e entregarmos uma mensagem também, considerando que estamos entrando agora no mês de abril. E abril, como sempre, no Brasil, acredito que em outros países também é considerado, geralmente, tem a Semana Santa, tem a Sexta-feira da Paixão, enfim. É culturalmente, é Sim. cultura isso, né? Então, e que queira ou não queira, os ânimos espirituais das pessoas, os nossos ânimos, eles terminam aqui aflorando, a gente falando mais de Jesus, do sacrifício e tal. E isso é fato, isso está no contexto histórico. Eu lembro da minha vida durante a infância, na casa dos meus avós e tal, enfim. E o que é que eu quero abordar hoje aqui? Por se tratar da Semana Santa, tudo bem, mas existe uma passagem bíblica, pastor, que me chama muita atenção e eu, vez por outra, estou lembrando, e principalmente quando eu vejo o mundo como está, as coisas acontecendo, que é, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. E a reflexão é, o amor tem esfriado mesmo? O amor esfriou? É interessante essa sua palavra, Jaelson. Especialmente quando a gente se aproxima desse período pascual, né? Independente, seja você de linha protestante ou católica, né? A gente tem um calendário religioso que às vezes a gente nem se apercebe. Sim. Né? Porque você tem o período de carnaval, aí você tem a quarta-feira de cinzas e a comunidade católica, por exemplo, entra no período da quaresma, que é uma preparação Sim. já para a Semana Santa. Né? Algumas igrejas de linha protestante também o fazem. Sim. A Igreja Batista não tem esse ritual da quaresma, mas o período da Páscoa ele deveria ter um lugar na vida do cristão que ele se perdeu. Só antes de eu falar sobre esse amor que fica à esfria, vontade. uma coisa interessante. Nem todos os evangelhos, existem 4 evangelhos no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, nem todos falam do nascimento de Jesus. Mateus e Lucas só que falam do nascimento de Jesus. Marcos e João não falam, mas os 4 falam da morte de Jesus. Incrível. Os 4 Curiosidade falam da bíblica. Páscoa. E a comunidade cristã dá mais ênfase ao Natal do que à Páscoa. Não que um pudesse ocorrer sem o outro. Eu não estou querendo dizer que um é mais importante que o outro, por favor. Sim, estou entendendo. Mas talvez o quanto esse evento se esvaziou dentro da nossa comunidade, na nossa compreensão. Sim. O Senhor Jesus, ele usa essa expressão apontando para dias como esses que vivemos, onde ele diz que ao multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E aí, só uma nota, não quero de forma alguma parecer soberbo, nem o dono da verdade. O Novo Testamento ele foi escrito na língua grega, né? E na língua grega usavam-se pelo menos 4 diferentes palavras para amor. Havia o amor filéu, que é o amor fraternal. Havia o storge ou estorger, que era o relacionamento entre amigos. Havia a palavra, o amor eros, da onde vem a palavra erótico, que nos liga à ideia de relações de paixão e de afeto. E há o amor ágape, que é o amor de Deus. Quando Jesus fala que ao multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, a palavra que ele usa ali, ele não fala sobre amizade, ele não está falando de amor familiar, nem de amor erótico. Ele está falando do amor de Deus que é derramado no nosso coração. E esse amor, o interessante do amor de Deus, é que ele não é um amor romântico, mas é, sobretudo, uma disponibilidade em fazer o bem para o outro, apesar do outro. O que eu percebo ao multiplicar-se a iniquidade? A gente vive hoje numa época de banalização do mal. Verdade. A gente não se assusta mais com uma morte, com um assassinato.
Você tá num grupo de WhatsApp e facilmente alguém vai lá e coloca: fulano pulou do tal andar e mostra. Alguém filma o camarada Não, caindo. tem pessoas que têm até prazer de um cara ele tá viajando, tá passando e tem um homicídio, um acidente, uma coisa desse tipo e tira foto e posta. Tira Tem gente foto. que às vezes, ao invés de socorrer, a vítima vai estar lá filmando. É incrível. É como você falou, é a banalização do mal. Banalização do mal. Outro dia teve um episódio aqui, uma chacina aí no Brasil, num estado desse aí vizinho. Que o cara atirou e matou 6 pessoas. Assim, uma coisa eu vi rapidamente, eu estou assistindo muito pouco ultimamente essas notícias ruins, eu assisto mais muito pouco e vi, caramba. E aí teve uma pessoa, até um conhecido meu, não vou, que mandou as fotos de detalhes. Disse, caramba, já chegou assim. Ou seja, alguém chegou lá e papá, enfim. E o que me chama a atenção são duas coisas, né? Primeiro, essa nossa capacidade de reproduzir esse material. Sim. E o segundo é a gente receber esse material e ele não nos chocar mais. Eu fui criado, sou do Rio de Janeiro, talvez nem todos saibam. Eu fui criado numa região de conflito. Eu sou do subúrbio do Rio, fui criado na Penha, região do Complexo do Alemão. Caramba. Então, assim, desde a década de 80, 90, eu tô acostumado a tiroteio, às vezes tá jogando bola num campo e fala assim, mataram fulano ali, e todo mundo ia lá, corria para ver, né? Ao ponto da gente, às vezes até de maneira meio irresponsável, falar assim, jogaram um presunto ali. E quando falava isso, a gente já sabia que era um corpo. Caraca, um presunto. Era um presunto. Existiam algumas épocas, Gelson, que era certo de você no meu bairro da Penha, tropeçar, esbarrar em corpos. Dias de acerto de contas, por exemplo. Dia das Mães, sempre tinha acerto de conta. Caramba, Dia das Mães. Dia das Mães. Era justamente para que ficasse marcada aquela família. O erro de um ficava marcada a família. Rapaz, quer dizer que o cara escolhia fulminar, né? Assim, aniquilar a vida do outro no Dia das Mães. Dia das Mães. Pra mãe, assim, no Dia das Mães, perdi meu filho. Caramba. Entendeu? E outro dia, que a gente sempre esbarrava com pessoas que tinham sido literalmente executadas. Natal. Olha só. Dia do Natal. Às vezes o camarada aprontava, o moleque aprontava achava que era onda, fumar uma maconha, usar uma droga, e aí comprava lá na boca, não pagava, achava que o pessoal tinha esquecido. Mas quem tem com que me pagar não me deve. Existem esses memes da internet, né? Que hoje em dia todo mundo que tem celular e Instagram sabe. E aí tem uns deles que corre muito, que é cancelamento do CPF. Cancelou o CPF e faz uma festa. O cara tal. É delicado esse assunto. A gente, inclusive, o pastor sabe disso. E a gente não mergulha muito a fundo nisso. Questões de pensamentos e dos achismos também, quando você fala de vidas que são ceifadas de pessoas que também ceifaram outras. Sim. Né? Então, assim, é delicado, mas não deixa de caber uma reflexão profunda, que é a banalização do mal. Embora, às vezes, é morto realmente uma pessoa considerada bandido, tal, que fez tanto mal, mas, no fundo, tá o valor da vida, né? O quanto tá valendo a vida, né? Seja de quem for, por que motivo for. Você vê uma vida ser ceifada é sempre muito difícil. Eu vou mudar aqui da pessoa que está envolvida na criminalidade. E aí eu vou pular agora aqui para um acidente de trânsito. Você está aqui passando pela Avenida Fernandes Lima, tem um acidente de trânsito, uma pessoa infelizmente tem a vida ceifada. As pessoas param. O trânsito fica aquele engarrafamento, pior do que já tem, Sim. que já existe, perdão. As pessoas olham, não é
90%, e eu não quero julgar ninguém, eu não sou a régua do mundo. Não é no interesse de... Pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ter alguém ali chorando, precisando de um abraço. Sim. É a curiosidade. E aí o que acontece? Eu passo, às vezes vejo uma criança chorando porque o pai morreu, porque uma mãe morreu, mas aquilo não dói mais em mim. É essa coisa que me assusta. Né? Se eu pego a minha mão, dou um tapa nela e eu não sinto dor, há um ponto de insensibilidade, né? Os especialistas na área da dermatologia dizem que uma das marcas da hanseníase é que você perde a sensibilidade. Se eu bato e não dói em mim, tem alguma doença aí. Verdade. Eu passo ali e vejo uma pessoa morta, uma pessoa agonizando, uma pessoa clamando por vida, uma família. Então, eu temo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos tenha se tornado um verdadeiro iceberg. É verdade. Mas, pastor, a sua interpretação eu gostei, foi muito feliz, inclusive bem mais esclarecedora e numa rota não tão comum da que a gente tem sempre entendido, né? Que é o amor de muitos esfriando e tal, e obviamente que tem tudo a ver. Mas partindo ainda dessa interpretação mais comum de que as pessoas estão sem amor, não é? Inclusive, o amor também, o amor eros, o amor fraterno, a indiferença, isso é fato, assim, Fato. constatadamente, né? Porque você vê as amizades mais descartáveis, você ter um amigo de longas datas é uma coisa rara hoje em dia, né? As pessoas é tipo assim, fez amizade, caminhamos junto aqui um mês, dois, um ano, tal, desagradou, a gente já passa adiante, já descarta. Isso é um fenômeno. Qual a sua visão? E, ao mesmo tempo, o que fazer? Em que ponto a gente pode a pegar para, de repente, voltar ao primeiro amor, reconstituir isso aí e tal? A sua reflexão. A gente está vendo, né? Alguns estudiosos, tanto da história quanto da sociologia, falam que a gente vive hoje a pós-modernidade ou a modernidade tardia. E uma das marcas dessa sociedade é a privatização. E aí eu não estou falando da privatização no sentido de governo. Tá, ainda bem. Ufa! Ufa! Mas assim, a minha vida, cada vez... E olha que paradoxo. Que ao mesmo tempo que eu me exponho na rede social e quero cada vez mais ter seguidores, ao mesmo tempo que eu exponho mais a minha casa, os meus hábitos, meus hobbies, minha família, etc., cada vez eu quero que as pessoas menos se metam na minha vida. Incrível isso. É um negócio paradoxal, é coisa de louco. É entendeu? Verdade. Eu abro a porta, mas falo assim, ninguém pode entrar. Exatamente. Né? E há um fenômeno hoje, que é o fenômeno da privatização. Cada vez a vida está se tornando mais privada. Você falando nisso, a minha esposa é engenheira e ela faz personalização de apartamentos novos, de quem compra, né, na construtora e tal, e casais. E deixa eu falar uma coisa aqui. Renata, sem você, essa mesa fica 1000% mais pobre. Pronto, tá ouvindo aí, né, Natinha? Era pra você estar aqui. Você inventa de fazer outras coisas, né? E com esse convidado em luxo, que eu não considero mais nem convidado, ele tá em casa mesmo já. Então, mas é verdade. E ela, nesse trabalho dela, ela atende muita gente e na configuração do apartamento novo, você falando em privatização, de cada vez mais as pessoas estão se querendo ficar como privados. Casais escolhendo 2 quartos.
Sim. Os apartamentos, é casal, marido e mulher, casado civilmente e tal, ou não tem problema nenhum, não tem nada. Mas casal e um quarto, outro quarto. Aí cada um dorme. E por quê? Ah, não, eu gosto de ficar à vontade, eu gosto de ficar na minha. Aí o outro gosta de dormir com a luz acesa, ou eu gosto de dormir com a luz apagada. Caramba, tudo bem. Eu não vou dizer que isso está errado nem que está certo. Eu só sei que é estranho. Pelo menos, porque a gente cresceu vendo nossos pais, né? Eu, pelo menos, eu não sei dormir. Se fizer outro quarto vai ficar vazio. E tem um fenômeno aí, ó. Sim. Tem 3 palavras que acho que a gente precisa lembrar. Nós fomos criados, Delcio, nós somos praticamente da mesma idade, da mesma geração. Sim, todos os novinhos. Todos nós novinhos, né? Bebê, nem cabelo a gente tem. Estamos nessa fase aí e tal, é isso mesmo. Entendeu? Então, assim, nós fomos criados, a palavra de ordem era relacionamento. Então, assim, a minha bisavó teve 18 filhos. Caramba, tu não dormia não, velho. Não dormia. O cara... Não deixava a véia sossegar. Não, a véia... Coitada dela. É porque ela tinha um probleminha de audição. Vovó era meio moca, meio surda. Aí ele chegava em casa e falava assim, Sofia, o nome dela era Sofia. Sofia, a gente vai dormir ou o quê? Ela, o quê? Aí, o quê? Manda filho. 18, ah, 18. Maria. Então, assim, primo. Eu tenho primo a rodo. Imagino. Então, quando a gente era criança, você deve lembrar disso. Seu pai e sua mãe falavam assim, Jaelson, aquele ali é seu tio. Vai lá ficar com ele. Ali Pronto. É seu primo. É assim mesmo. E não precisava conhecer, não. Sim. A palavra de ordem era relacionamento. Bênção eu dava tanto tio quando eu chegava lá, tudo que era assim. O vizinho agradou um pouquinho mais, já era o tio, já era o compadre, é a comadre, é todo mundo relacionamento. A gente tinha rua, os amigos da rua, então a palavra de ordem era relacionamento. Interessante, pastor Técio, que não se tinha essa palavra network, né? Não, mas o network era feito com força, né? Era feito com força. Com força, né? Eu até brinquei numa palestra essa semana, né? Network sempre existiu, não é de hoje. Em 1971, meu pai, José Vicente, fez um network com a dona Irene, minha mãe, e aí saiu esse fruto do network. esse mini networkzinho aqui. Então sempre existiu. Uma parceria bem sucedida. Bem sucedida, Parceria de sucesso. Aí vem uma segunda palavra, que foi a que nós, da nossa geração, a dos nossos pais, relacionamento. Você vai se relacionar. Quantas vezes eu fui passar férias em casa de tio que eu nunca tinha visto. Ficava lá no meio dos primos. Se vire. Vai ter o casamento da sua... Eu não sei nem quem é, mas vai todo mundo. É assim mesmo. Natal, não sei aonde, a família toda. Aí veio o segundo momento. O que nós passamos para os nossos filhos? Não mais relacionamentos. Os nossos filhos não se relacionam com os primos, com os tios, como nós nos relacionamos. De jeito nenhum. Nós demos uma segunda palavra, que é realização. Então a gente ralou para que eles pudessem fazer do nosso teto o chão deles. Você tem um filho que está estudando no exterior. Sim. Né? E você quer que ele... Se você chegou aqui... Sim. Você quer que... Aqui é daqui para lá. Então, o que nós fizemos? E não foi por mal. Nós tivemos, com raríssimas exceções, um nível de instrução maior que os nossos pais tiveram, mais oportunidades. Então, foi realização. Aí vem a geração dos nossos filhos. Se antes era relacionamento, se na nossa foi realização, na deles hoje é momento. Caramba. Então, as pessoas se tornam facilmente descartáveis. Eu nem percebo, às vezes, que descartei alguém. Verdade. Incrível isso. Você falou um negócio comigo há um tempo atrás. Quem não conhece Jaelson precisava conhecer. Conhecer de verdade, não só assistir. Conhecer. Jaelson é enciclopédia.
E ele uma vez falou comigo sobre 2 mundos. Um mundo atrás de mim e um mundo à minha frente. E ele me disse sobre um mundo que ficava e um mundo que chegava. Eu ouvi aquilo que você falou e falei assim, ele está falando dele, não está falando de mim. Mas hoje, eu preciso reconhecer que nessa sociedade do momento, você vale quanto pesa. Então, eu achei... eu olho com muita preocupação a falta de profundidade dos relacionamentos. Tá raso demais. Muito raso, muito raso. Entendeu? E se o amor de Deus esfria no nosso coração, esfria também o amor com relação às pessoas, a valorização com relação ao outro. Tem um escritor, foi o maior escritor cristão do século passado, um dos maiores teólogos, C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia. Ele dizia que todo amor, ele nasce de uma necessidade. Né? A criança, ela tem uma relação com a mãe de necessidade de alimento, de colo, de acolhimento, de trocar fralda, né? O cara, quando conhece uma menina, ele tá sozinho, e aí ali ele tem uma necessidade de ser amado, de ser aceito, e vice-versa. Total sentido. E por aí vai. Ele diz, então tudo começa com a necessidade. Ele falou, não há problema. O problema é quando esse amor que nasceu de uma necessidade não se transforma numa doação. Hoje nós desaprendemos o amor doação. Caramba. E a Páscoa, e o que isso tem a ver com a Páscoa? Tem tudo a ver. Porque tudo a ver, tudo a ver. Que necessidade tinha Jesus de morrer na cruz por mim e por você? Nenhuma. Nenhuma. E aí, desculpa, eu vou agora falar como um pastor que sou. Por favor, por favor. Ele é o rei dos reis, ele é o dono de todas as coisas. Respeito você que pensa de forma diferente e não tenho nenhuma dificuldade de dialogar com quem pensa de forma diferente. Ele é o criador de todas as coisas. Eu falo, não, eu creio que foi uma explosão. Tá bom, foi uma explosão, mas ele então foi o cara que apertou o botão para a explosão acontecer. Eu não tenho problema nenhum com também, isso. Exatamente. Eu já ultrapassei essa fase. Eu também. Ele não tinha nenhuma necessidade. Mas sabe o que ele fez? Ele se doou. Ele não tinha necessidade. Não tem nada que nós possamos fazer. Se você é um... E aí eu vou falar do ponto de vista de um cristão. Não há nada que eu possa fazer por ele. Ele é criador de todas as coisas, não é servido por mãos humanas. Então, ele se doou. Tem um texto que Jesus disse, estou esquecendo o endereço, tem lá o versículo na Bíblia, eu não sei não, mas tá. O doutor, você procura aí no doutor Google que ele vai te falar. Na hora. Na hora. Ele diz assim, ninguém tem maior amor do que este. Sim. Do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Seus amigos. Jesus não entregou a sua morte, ele entregou a sua vida. O desafio da Páscoa é a gente entender que teve uma pessoa que veio a este mundo para entregar a sua vida e não só a sua morte. Porque eu posso, em nome de uma causa, amarrar uma bomba. Por exemplo, 11 de setembro, aqueles caras entregaram. Sim. A morte mas em nome de uma causa. Foi totalmente, né? Exato. Né? Eu posso, para te defender, mesmo sem te conhecer, entrar um desconhecido aqui, eu pulo na sua frente e entrego Sim. a minha morro em seu favor. Não. Ele disse, ninguém tem maior amor do que aquele que entrega a sua vida em favor dos seus amigos. Ou seja, a vida dele foi, permita-me a expressão, um espetáculo de doação. Verdade. A vida de Jesus foi um espetáculo de doação.
E aí, onde é que a gente volta para os nossos relacionamentos interpessoais hoje, né? E a cruz é muito interessante, porque a cruz ela tem um sentido vertical que nos conecta com Deus, mas também tem um sentido horizontal que liga pessoas. Que pensa, que interpretação. Então esse tempo de Páscoa, né? Esse tempo de Semana Santa, a gente precisa olhar para a cruz, não simplesmente contemplando o sofrimento, o preço que ali foi pago, mas contemplando, sobretudo, que o preço que ali foi pago teve um objetivo. É como se eu fosse hoje com você no mercado e fizesse assim: ô Jael, enche o carrinho aí. Aí você enche o carrinho e eu chego no caixa, pago, e aí você deixa o carrinho lá e vai embora. A maioria das pessoas transformaram os eventos, os acontecimentos cristãos, numa experiência como essa. De deixar o prêmio, de deixar o que melhor existe, que é a doação. Não levou. O preço foi pago e eu não fiz nada. Então, ele morreu, ele me ligou a Deus, mas ele também me ligou ao meu próximo. Pastor Técio. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu finjo. Tá me devendo um almoço e uma janta lá em casa. E eu vou. E vou, né? Eu vou pegar um biscoitinho aqui. Por favor, você tá em casa. A minha reflexão é a seguinte: nós vivemos, isso é extremamente perceptível por nossa geração. Aí eu falo aí você, como tão bem você colocou, da nossa fases iguais, parecidas de idade, a diferença entre o que vivemos na nossa infância, adolescência e hoje o que estamos vivendo, nossos filhos que estão chegando aí, a diferença do encarar o lado da fé, do cristianismo, o lado da espiritualidade no geral, digamos assim, é onde naquele modelo, naquela forma de reverenciar, de se olhar para a palavra do próprio... Vamos se basear na Semana Santa, de como encarar a Semana Santa, que se encarava de uma maneira assim, muito mais espiritual, muito mais séria, com a base de lágrimas mesmo. Tal. Hoje a gente está muito mais no campo teatral, está muito mais no campo artificial e assim, o negócio meio... A minha reflexão e a minha pergunta existe possibilidade, ao seu ver, de com o passar do tempo isso seja de repente sazonal, ou seja, que daqui mais uns anos as pessoas meio que voltem a ter esse sentimento, ou é meio que daqui para frente, do jeito que tá, pelo jeito aí vai... Como dizem os outros, daqui para frente é só para trás? É só para trás, Olha, na sua sensação, seu sentimento como um líder, né, de um grande grupo de pessoas que servem a Deus e tal, qual é o seu sentimento? Tem uma outra marca da pós-modernidade ou da modernidade tardia, que é a secularização. A secularização, ela traz em si embutida a ideia da retirada de Deus da vida secular. É como se Deus saísse de cena. Você vê que de vez em quando alguém fala assim: não, vamos tirar símbolos cristãos, símbolos religiosos de prédios públicos. Eu nunca vi ninguém propor. Então vamos suspender o feriado de Semana Santa, São João, vamos suspender o Natal, vamos suspender o Carnaval. Não. Aí ninguém... Entendeu? O camarada evangélico, mais 12 de outubro é o quê? Nossa Senhora Aparecida. Eu celebro. Opa, com certeza. Vou visitar a sogra, vou fazer alguma coisa. Eu sou católico, mas do dia do evangélico, do dia 30 de não sei o que, eu não abro mão. Então, nós temos o fenômeno da secularização. Agora, o que eu estou percebendo eu percebo hoje, eu estou vivendo um momento diferente na minha vida.
Eu sou pastor há 25 anos. Eu comecei a liderar pessoas dentro de igreja há 30 anos. Eu vivi momentos na década de 90 onde eu percebia uma efervescência religiosa muito grande. Vi o declínio dessa efervescência no início dos anos 2000. Um dos líderes mais famosos do Brasil, à época, escreveu um livro chamado Uma Geração que Deixou de Orar, que desaprendeu a orar. E ele dizia assim, antes você estava em São Paulo, aí tinha um filho lá no Ceará, você ficava preocupado com ele, você mandava uma carta, era 15 dias para a carta chegar, então você ajoelhava e orava. Ele dizia, hoje a tecnologia substituiu a oração. É verdade. Hoje, a dipirona substituiu a oração. Um antitérmico substituiu a oração. Mas, o que eu estou percebendo nesses últimos 5 anos? E, de maneira muito particular, nesses últimos 3 anos da pandemia para cá. Eu percebo, Jaelson, um vazio crescente no coração das pessoas. Ainda que as pessoas não queiram mais aquela coisa de uma religião muito institucionalizada, aquela religiosidade hierarquizada, aonde o pastor, ou o padre, ou o bispo, ou o apóstolo, sei lá quem for, seja o detentor do saber, o sujeito do suposto saber, o cara que é o monopólio das virtudes. As pessoas não querem mais isso, não. Não. Carreira solo. Mas as pessoas estão... Eu percebo um vazio. Vou fazer meu merchan. Sim, por favor. Eu, toda terça-feira, eu realizo a Terça do Encontro, 19h30, aqui no Maceió Marotel. Você que nos acompanha é o meu convidado. Boa, muito bem. Eu assino embaixo. Aparece gente que eu nunca vi. Claro, vão amigos, vão pessoas queridas, mas pessoas que eu nunca vi. E algumas dessas pessoas eu tenho tido a oportunidade de... Depois me procuram no Instagram, me encontram e falam do vazio da alma. Do vazio da alma. De gente que fala assim... Eu sempre achei que... sei lá, quando eu passasse num concurso, quando eu encontrasse um grande amor, quando eu fosse para uma grande festa, quando eu pulasse de cama em cama, aí sim eu encontraria razão na vida. Imagina. Só que aí tem uma palavra que foi dita há mais de 1000 anos atrás por Santo Agostinho, que diz assim, Senhor, Tu nos criaste para Ti, e a nossa alma só repousará em Ti. Então, o que eu acredito de verdade? História que é cíclica. Sim. Está começando a haver um retorno. Muito bom. Uma reaproximação. Uma reaproximação a Deus. Isso me deu uma inspiração aqui de dentro do meu coração para que a gente faça aqui um episódio e a gente vai dar o tema e o título certo, mas a essência será exatamente isso que você acabou de falar, considerando inclusive grandes líderes que têm se levantado no digital, que não se vendem como igreja, como pastor, Sim, como padre, como nada disso, mas que tem tido uma adesão considerável. E olha que eu estou falando isso aqui, não é fazendo juízo de valor. Nós não estamos aqui dizendo se está certo ou errado. Estamos dizendo que vamos debater esse tema no TheCast, com a sua presença.
Eu quero isso com tempo livre para a gente ir a fundo, porque isso é um fenômeno. É. E a gente precisa, pelo menos, entender e ajudar algumas pessoas a entenderem. Concorda? Concordo. Como, na verdade, nós temos um tempo escasso, e esse cara aqui é uma fonte profunda de conhecimento, de vivência, é 25 anos de pastor, mas tem um antes. Tem tudo que viveu, né? Então, assim, isso aí eu já conheço. A gente, quando senta para conversar, todo o tempo que a gente ficar é pouco. Sempre assim, não é? É aquela sensação de que, caramba, sempre é porque alguém está esperando, tal, enfim. Mas eu quero lhe convidar, pastor, para numa outra oportunidade a gente sentar aqui e não vai demorar para a gente tratar desse fenômeno que surge, que está crescendo e a que se deve isso. Combinado? Combinado, fechado. Com você a palavra para seus agradecimentos e suas considerações aí nesse momento que para mim ímpar, embora curto, mas ímpar e que ficará na nossa história. Palavra de Deus, e o sábio Salomão vai dizer em Eclesiastes que Deus colocou em nós a ideia da eternidade. Se não estou enganado, eu acho que foi o escritor russo Dostoiévski que interpretou esse texto dizendo da seguinte forma: há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus. E não estou falando de religião não, tá, gente? Não estou falando para você e para minha igreja, porque hoje nem pastor de igreja eu sou. Entendi. Eu tenho um encontro às terças-feiras. Estou falando sobre Deus. E que esse tempo de Semana Santa, você não deixe o carrinho cheio no supermercado. Já está tudo pago. Usufrua dos benefícios daquilo que foi pago. Se reconcilie com o alto, na vertical, mas também aproveite para se reconciliar na horizontal. Muito bom. Queremos te agradecer pela sua presença, pela sua energia, pela sua bênção e que Deus continue também te abençoando e abençoando a você que nos segue, nos acompanha, o nosso grande respeito e que, como tão bem o nosso pastor colocou, que esses dias aí da Semana Santa, não somente na Semana Santa, você realmente se volte para Deus, o Criador, e que tenha da parte dele a paz, que é a verdadeira paz. Um forte abraço e até a próxima.